Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos lá. Eu fiz um vídeo há 2 dias atrás falando sobre a Umbanda branca e a Umbanda preta, a Umbanda negra. Ou seja, falei sobre o embranquecimento, tá, da Umbanda. E teve muitas pessoas que vieram, falaram isso, aquilo e tal. E alguns até disseram que eu praticava Umbanda branca. Né? Alguns falaram que eu era da famosa Umbanda branca. E, não, resumindo, eu não sou de Umbanda branca. A minha Umbanda, a Umbanda que eu pratico, tá? Ela tem mais raiz africana, tá? Ela é uma religião um pouco mais afrodescendente, tá ok? Não é à toa que dentro do meu terreiro, tá ok? Não existe o que? O sincretismo, tá? Que é o sincretismo católico, que a gente pega o santo, né, católico e coloca dentro do terreiro, sincretizando ser um orixá. Um exemplo, Ogum, dentro de alguns terreiros de Umbanda, é sincretizado como o santo São Jorge. Oxóssi sincretizado como o santo São Sebastião, dentre todos os outros orixás que têm esse sincretismo, tá ok? Mas é claro, pessoal, calma que eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas antes de eu falar isso, tá, sobre o sincretismo, que é algo que eu não sigo, tá, porque na minha concepção, eu acho que o sincretismo hoje ele não se faz tão necessário, mas aqueles terreiros, né, que ainda seguem o sincretismo, pessoal, bacana, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Deixando bem claro, não tem problema nenhum se no seu terreiro tem sincretismo, se no seu terreiro é uma vertente mais cristã, por assim dizer, não tem problema nenhum, tá ok, pessoal? Só tô falando aqui qual é o tipo de Umbanda, tá? Que eu sigo. Então, e nesse vídeo, quando eu falei do embranquecimento da Umbanda, tá, eu falei ali algumas coisas, né, algumas verdades, que a Umbanda, ela nasceu no Brasil, então é uma religião mista, tá, é uma religião mista, onde a gente tem povos indígenas, povos africanos, a gente tem povo europeu, por conta, e romano, né, por conta do próprio cristianismo, da influência. Então ali a gente tem a Umbanda, espiritismo, então a gente tem a junção, tá, de várias denominações, ou seja, de várias outras religiões, tá? Por isso que a Umbanda ela é muito mista. Por isso que muitas das vezes você vai em um terreiro de Umbanda e depois você vai em outro, é totalmente diferente, tá? Por quê? Porque a Umbanda, ela é muito mista, tá ok? Então, quando a gente fala de embranquecimento da Umbanda, pessoal, tá? Eu não tô falando que a Umbanda, ela perdeu aquela vertente africana, porque ela é afrodescendente, ela não é africana, ela é afrodescendente. Afrodescendente é o que nesse sentido? É que algumas das suas práticas vieram junto com os negros africanos. Então é afrodescendente, tá? Então, algumas das suas práticas vieram com os negros africanos. Como eu não sou muito bom de data, então eu marquei aqui algumas datas, né, para poder dar uma aula para as pessoas que não buscam estudar aí, né? As pessoas que mas a Umbanda, ela é africana, a Umbanda, ela não é branca, a Umbanda... Enfim, pessoal, na minha concepção, tá? Deixando bem claro, igual eu já expliquei no outro vídeo, na minha concepção, a Umbanda, ela não tem cor, tá? E praticamente a Umbanda que eu sigo, eu não sigo Umbanda branca, tá? Mas eu, tradicionalmente, eu tenho o costume de falar que a minha Umbanda também não tem cor, tá? A minha Umbanda, ela é negra, ela é branca, ela é indígena, ela é asiática, ela é tudo, né? A minha Umbanda, a Umbanda que eu pratico, ela tem todas as cores que é necessário para que possa ocorrer o trabalho. E hoje em dia o povo tá muito com esse negócio de mimimi, mas a Umbanda não pode perder a sua raiz negra, a Umbanda agora os brancos estão entrando. É isso que o povo às vezes não entende, tá? A Umbanda, ela é esse misto. Ela foi feita para acolher a todos. E tem algumas pessoas que não aceitam, gente. E isso que é o problema. Mas vamos lá. O que eu queria passar aqui para vocês, tá? Primeiramente, para você que não sabe, os negros, quando chegaram aqui no Brasil, foram em 1550.
tá? Onde você vê, faz bastante tempo, né? 1550 que os negros escravizados chegaram aqui no Brasil. Os primeiros povos africanos, ou seja, os primeiros escravos que vieram lá nos navios negreiros aqui para o Brasil, foi o povo Banto, da região chamada Banto. E essa região também tinha Angola, que tinha um dialeto quimbundo, tá? Esse dialeto, vamos lá, agora vamos falar aqui da origem do nome Umbanda, né? Que eu coloquei lá, eu disse que a palavra Umbanda é uma palavra brasileira, né? Aí me questionaram também, falando, não, você não entende nada. A palavra Umbanda, ela vem do dialeto quimbundo, do povo Banto. Você não entende nada. Vamos tentar explicar para vocês? Vamos lá. O dialeto quimbundo, lá da África, quando veio aqui para o Brasil, veio com o dialeto quimbundo. Por quê? Porque quando chega aqui no Brasil, os primeiros povos foi o povo Banto, tá? O povo Banto, que era o povo que cultuava Inquice, tá? Inquice e ancestrais. Até então não vieram os povos iorubás, tá? Então a gente tem os Inquices, a gente tem os ancestrais, tá? E a gente tem um dialeto, tá? Banto, que é o dialeto quimbundo. Nesse dialeto existia uma palavra que chamava Mbanda. Mbanda. Vamos lá, vamos tentar explicar. Quando eles chegam aqui no Brasil, esse dialeto, esse nome, Mbanda, não era escrito desta forma que nós vemos hoje. Ó, vamos colocar aí. Antigamente, coloca aí o editor sou eu também, né? Então coloca aí. Eles falavam Mbanda, que era sem o U, tá? Então dava aquele sinal de Banda, banda, era sem o U, era só o M no início, tá bom? Então era dessa forma. E o que significava essa palavra para eles? Essa palavra significava magia, ou significava a arte de curar, ou seja, não era uma religião isso, tá? Não era uma religião. Quando esses povos bantos vieram para cá, tá? O que aconteceu, tá? Vieram vários outros negros, porém esses negros eles não tinham os cuidados necessários, ou seja, medicina, tá? Eles não tinham isso, questão de saúde, enfim. Então vieram também junto com esses negros ali, misturados, vieram o quê? Os quimbandeiros, tá? Por isso que tem um dialeto quimbundo. Vieram os quimbandeiros. O que seria esse quimbandeiro? Olha para você ver que na história uma religião em termos, acaba levando a outra. Por isso que é bom você estudar um pouquinho. Estuda, é história, gente, é história, tá? É história, você vai encontrar fácil. Conversa com um preto velho, enfim, conversa com uma entidade, conversa, tá? Vamos buscar aprender para não ficar falando coisa que você não entende na internet. Então, para você questionar alguma coisa, para você poder falar alguma coisa com prioridade, vai estudar primeiro. Isso é um fato, né? O estudo, ele vai te grandificar, tá? Mas já estou dando uma aula aqui para você, já tá bom. Enfim, vieram os quimbandeiros. Esses quimbandeiros que vieram aqui para o Brasil, adivinham o que eles faziam? Né? Devido, é claro, à escassez do povo africano, tá? Quando chega aqui no Brasil, porque chegaram como escravos, tá? Então, eles precisavam de auxílio. Né? Eles precisavam de médicos, precisavam de pessoas para cuidar deles. E quem cuidava desses negros? Eram os próprios negros, que no caso eram os quimbandeiros. Esses quimbandeiros que vieram aqui, eles praticavam essa tal de Umbanda, sem o U, que no caso era o quê? O quimbandeiro, ele era o magista que praticava a cura. Eram os quimbandeiros que faziam a Banda, que é sem o U. Eles que praticavam a magia, eles que praticavam a cura, tá? Então eles faziam o quê? Eles auxiliavam esses negros, tá, africanos, através de orações, benzeduras, trabalhos para cura, para auxiliar na saúde, enfim. Vamos dizer ali que os quimbandeiros eram praticamente os médicos, tá, do povo negro, né? Os médicos dos escravos que tinham chegado aqui. Até então, até uma história que eu vou falar para vocês, a quimbanda, tá? A quimbanda, ela não era uma religião. Olha para você ver, a quimbanda ela não era uma religião. A quimbanda era uma pessoa, ou seja, o quimbandeiro que praticava a umbanda, né? Olha para você, você sabia disso?
É história. Dá uma olhada. A quimbanda nunca foi definida como uma religião lá na África, tá? O quimbandeiro ou a quimbanda, tradicionalmente falado aqui no Brasil, era um feiticeiro, um magista, vamos dar esse exemplo, que comandava uma determinada área. Vamos dar aquele exemplo básico. O quimbandeiro, no caso, ele seria, exemplo, ele seria o pai de santo de um terreiro que atendia uma determinada região. Ou seja, era igual antigamente. O quimbandeiro era aquele benzedor que vivia no bairro. E todo mundo ia procurar aquele benzedor. Na verdade, esse era o quimbandeiro, que era o magista, era o praticante da magia, ou era o curador de uma determinada região. Então ele recebia o nome de quimbandeiro, tá? Beleza, vieram aqui pro Brasil, vieram esses povos, beleza. Bacana. Aí o que aconteceu? O que aconteceu aqui no Brasil? Eles tinham os cultos deles, que era o culto a Inquis e o culto aos ancestrais, inicialmente falando, tá? Porque quando o povo banto, quando o povo africano, eles vieram aqui para o Brasil, não vieram os povos iorubás. Deixando claro, o povo iorubá não veio. Quem veio primeiro, tá? Foi o povo banto, tá? Foi o povo que cultuava Inquis, tá ok? Beleza, esse povo, quando ele chega aqui no Brasil, esses negros africanos, quando eles chegam aqui no Brasil, eles se deparam com várias outras culturas, principalmente um povo, tá, que já estava sendo escravizado antes dos negros chegarem aqui. Quais eram esses povos que estavam sendo escravizados antes dos negros? Os indígenas. Os indígenas estavam sendo escravizados. E os indígenas também, eles foram proibidos de cultuar os seus ancestrais. Então, os indígenas também foram proibidos. Olha, a sua religião você não pode cultuar. Você tem que cultuar o cristianismo, porque foi o que implantaram aqui. Beleza. Chega aqui, esses dois povos, eles acabam meio que se unindo, tá? Porque a gente tinha o indígena, tá? E isso em 1550, tá? Na época da escravidão. A gente tinha um povo indígena que praticamente era escravo, e a gente agora vai ter o negro africano, que também é escravo. Então a gente tem dois povos escravos ali, o indígena e o negro. Feito isso, como a desigualdade era muita, né, claro, porque eram escravos, enfim, açoitados e por aí vai, né, claro, né, momento triste da história do Brasil, então os dois povos se unem, tá? Quando esses dois povos se unem, eles começam a praticar um culto, que no caso é o culto ao ancestral, tá? Olha para você ver, é o culto ao ancestral. Então une ali, como esses dois povos acabaram se unindo, então eles se unem. Até então não existia orixá aqui no Brasil, tá? Mas depois, tá? Já por volta ali de 1630, 1620, vieram outros povos africanos, que no caso aí vieram os povos iorubás. Os povos iorubás, aí esse povo iorubá que chega aqui no Brasil, esses negros africanos, esses negros iorubenses não, esse povo iorubá, que eles trazem para cá o quê? Os orixás. Aí o que que acontece? A gente já tinha um povo indígena, a gente já tinha um povo banto, né? Angola, enfim, o dialeto quimbundo, e a gente agora vai ter o povo iorubá, que também eram negros africanos. Deixando bem claro que a África é um continente, viu, gente? Então, a gente vai ter várias etnias ali dentro da África, a gente vai ter vários povos dentro da África, tá? Então, porque quando as pessoas falam, mas o africano foi escravizado. Sim, o africano, mas a gente tem que entender que foram vários povos ali. Cada povo tinha cultura, tinha cultos, doutrinas, costumes diferentes. Beleza, aí veio o povo iorubá, e junto com eles vieram os orixás, tá? Só que aí a gente já tinha o quê? A gente já tinha aqui o povo indígena, que praticava ali os seus cultos. A gente tinha o povo banto, africano, que também já praticava ali o seu culto, que no caso o povo banto praticava a banda e trabalhava com seus ancestrais, tá? E depois a gente tem o povo iorubá, que trabalhava com os orixás. Então aí a gente começa a formar já ali uma concepção maior de religião,
tá? É onde que o povo começa a cultuar, ou seja, os africanos começam a cultuar mais efetivamente ali os orixás. Aqui no Brasil, até então ocorre que foi proibido, se tornou crime, o negro não podia cultuar ali os seus ancestrais, não podia cultuar os orixás, enfim, tá? Agora vamos aqui para um fator que às vezes você não sabe. Sabe por que muitas das vezes os negros eles foram proibidos de cultuar ali a sua religião, os seus ancestrais? Sabe por quê? Uma das coisas que às vezes você não vai saber pela história, olha aí, alguns negros foram proibidos porque quando ocorria de um negro ficar muito doente, muito mal, ou apanhar no tronco, ou eles fazerem alguma coisa para esse negro poder sofrer ou pagar por alguma coisa, os quimbandeiros que praticavam a magia da cura, eles faziam suas rezas, eles faziam seus benzimentos e salvava aquele negro. Então, os capatazes ali, o povo da época, não gostava. Não, a gente ia açoitar esse negro. A gente queria ver esse negro sofrer. Aí vem um outro negro, o quimbandeiro, o que pratica a cura, vai lá, faz oração, faz isso, faz aquilo e salva esse negro. Então tá errado. Vamos falar que é do demônio e vamos proibir isso aí. Olha, para você saber dessa parte da história, que existiu ali aquele racismo, né, inicial ali, é claro que teve, tá? Aquele preconceito e tudo, a intolerância religiosa, mas um pouco dessa intolerância veio pela eficácia dos quimbandeiros daquela época, porque eles realmente faziam um trabalho, esse trabalho funcionava, esses quimbandeiros salvavam vidas de negros e os brancos não aceitavam, né, que a vida daquele negro fosse salva. Então eles começaram a jogar para proibir essa prática. Não, vamos proibir essa prática. Só que para os brancos, vamos lá, para os brancos, não existia essa coisa de inquice, não existia essa coisa de ancestral, não existia essa coisa de orixá, não existia essa coisa de culto indígena, não existia. Para eles era tudo igual. Para eles era tudo igual. Quimbanda, prática de magia, prática de cura, orixá, tudo para eles era igual. Por quê? Porque eram povos que se uniram. Esses povos, esses dois povos africanos se uniram, esses povos indígenas se uniram, então para eles era tudo igual. Falaram, opa, pode parar. Vocês param que o que você está fazendo é do demônio. Então houve aquela proibição, aquela perseguição, que ficou por muito tempo, até mesmo depois da própria escravidão, ficou também uma proibição muito grande. Não é à toa que a gente, até hoje em dia, encontra, sim, algumas intolerâncias religiosas, até mesmo por conta de um restício daquilo que já se passou. Então, só um pouquinho da história. Vai estudar, hein? Vai estudar. Pronto. Aqui a gente já falou da origem, de onde veio, como é que chegou, e isso, aquilo, outro. Bacana? Beleza. Então, o que acontece? O povo Yorubá veio aqui para a África, veio para o Brasil, implantou aqui no Brasil, para os negros que já estavam aqui, pelas culturas que já estavam aqui, os indígenas, enfim, implantaram aqui os orixás e começaram a cultuar os orixás. Junto com os orixás, começaram também a cultuar ali os seus ancestrais, tá? E cultuar a quimbanda, é claro, de uma outra forma, de uma outra maneira, tá ok? Então começou a nascer ali algumas vertentes do candomblé. Tá? Vamos dar esse exemplo assim. Agora eu estou falando de forma mais resumida. Beleza, começou a nascer aqui umas vertentes do candomblé. Porém, o que acontece? A tal de Umbanda, que é escrita sem o U, que no caso a prática da cura ou a arte da cura, ela foi esquecida. Esqueceu. Ela foi esquecida. Essa palavra ela foi esquecida por muito tempo. Por que ela foi esquecida? Porque os quimbandeiros que praticavam essa arte da cura, tá? Muitos quimbandeiros que praticavam essa arte da cura, eles começaram a entrar no culto ao orixá, ou no culto ligado aos inquices. Então essa arte da cura, essa palavra Umbanda, ela foi esquecida, porém a prática continua existindo. A prática ali, a cura, a benzedura, o auxílio, continua existindo, porém a palavra não foi esquecida. Bacana, isso aí é questão de história, a gente vai, estuda um pouco, vai, é só você pesquisar, você vai encontrar muita história ali, tá?
Mas beleza, o tempo foi passando, a religião, é claro, com todo o preconceito que sofreu, com toda a intolerância, foi crescendo, isso, aquilo, outro, e bababá, 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 tá? E ainda, o que acontecia? Aqui no Brasil, tá? Muita religião que se diz europeia, praticamente vamos dar esse exemplo, europeia, tá? Tava se implantando aqui no Brasil, tava chegando muito forte. Além do catolicismo, tá? Que já existia, a gente tinha outras religiões, outras denominações que estavam chegando aqui no Brasil. Uma delas era o espiritismo, tá? Espiritismo. O espiritismo, segundo o cristianismo, tá? O primeiro espiritismo não foi criado por Allan Kardec. Agora eu não separei o nome para falar, mas o primeiro espiritismo não foi criado por Allan Kardec. Se você não sabe disso, pesquisa. Por isso que eu falo, história, estuda, para não falar besteira. Eu não vou falar o nome da pessoa porque agora eu não lembro quem foi. Mas enfim, o espiritismo chega aqui no Brasil e ganhou bastante popularidade. Por que o espiritismo ganhou? O espiritismo, segundo Allan Kardec, ele ganhou popularidade. Porque era um espiritismo cristão. Entendeu? Deu para entender? O cristianismo está enraizado no país, tá? Então, o cristianismo ele tinha força. Então, se eu tenho uma religião, tá? Ou se eu crio um culto ali que praticamente é cristão, então bacana para aquela época, né? Então, o espiritismo veio para cá, foi até bem aceito, sofreu ali uma pequena represária, mas foi até bem aceito em termos ali, mas era cristão, beleza. E o que acontece nesse espiritismo? A gente tinha o quê? O preconceito racial ainda, tá? Nesse espiritismo existia a manifestação do espírito, coisa que já existia pelos índios, que era a manifestação do espírito, tá? Então no espiritismo a gente tinha espíritos que se manifestavam para X fatores, mas essa prática ela já existia lá do povo banto, que era a manifestação dos seus ancestrais. Porém, agora, com uma outra roupagem. Agora a gente já tem o quê? A gente já tem um espírito branco. A gente não tem um espírito indígena. A gente não tem espírito do ancestral negro. A gente tem um espírito, né, que vai se manifestar, mas um espírito cristão, que no caso é o espírito branco. Então, beleza, o espiritismo veio, bababá. Aí o que acontece? Veio um homem lá, o Zélio Fernandino de Moraes, um branco, tá? E ele se manifestou um espírito de um índio, de um caboclo, dentro de uma casa espírita, cristã, que na época não podia. Por quê? Porque o espírito tinha que ser um espírito cristão. Aí mas veio um espírito de um índio, sendo que o índio tinha o seu culto aos ancestrais e não necessariamente um culto cristão. Então a pessoa falou assim, ó, opa, aqui não. Aqui você não pode manifestar espírito que não seja cristão, não. Aqui você não pode manifestar um espírito de um velho escravo, porque ele não é cristão. Esse povo escravo, ele é quimbandeiro, ele cultua o orixá. Então esse espírito aqui não pode. Então o Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, pegou e falou assim, então quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma religião. Eu vou organizar uma religião. Adivinha qual foi o nome dessa religião? Alabanda. Olha, Alabanda. Sim, Alabanda. Ah, você achou que era Umbanda? Você achou que era Umbanda? Não, é Alabanda. Necessariamente, o primeiro nome que a Umbanda recebeu foi uma banda. Uma banda. Depois, Alabanda. Sabe o que significaria esses nomes? Sabe? Esses nomes significariam que era todas as nações, ou todos os espíritos, ou todas as etnias reunidas em um só povo. Por isso que é uma banda ou alabanda. Depois de muito tempo, eles pegaram o dialeto quimbundo, que era banda, sem o U, tá? E colocaram o U na frente, que significaria o quê? Todos os espíritos ou todos os povos unidos para praticar a cura. Todos os povos, todas as etnias e todos os espíritos
unidos para praticar a cura. Você lembra que eu falei para vocês lá no início que o termo Umbanda sem o U era um termo utilizado para que significava a arte da cura? Então, Zélio Fernandino de Moraes, junto com os outros espíritos, espírito de negro, espírito indígena, que conhecia esse dialeto e sabia que a palavra Umbanda era a arte da cura, eles colocaram o U na frente, que era para trazer essa união das pessoas para um só propósito, que era o propósito da cura. Então essa palavra Umbanda, que é o significado todos unidos para a cura, não existia. Ah, mas a palavra Umbanda, ela veio da África. Não. Ela não veio da África. O que veio da África foi a origem dela. Aí tudo bem. Se você falar que a origem da palavra Umbanda veio da África, certo. Agora, se você falar que a palavra Umbanda, ela se originou na África, aí não. Tá? Porque aqui ela recebeu essa modificação. Tá? Ela mudou. Por que você acha que essa palavra ela mudou? Porque ali a gente não tinha somente o africano. A gente tinha o indígena, a gente tinha o negro, a gente tinha o escravo, a gente tinha vários outros povos, tá, que faziam parte daquele contexto religioso. Entendeu? Por isso que ela nasceu aqui. Diferente lá da África, que lá na África não tinha indígena, lá na África, em termos, né? Lá na África não tinha espírito branco, espírito de pessoas brancas que vêm para poder auxiliar. Então pronto, deu para entender até aí? Por isso que eu falo, estudem que isso é história. Agora vamos aqui, né? Pronto, aí foi a criação da Umbanda, tá? Aí criou a Umbanda e beleza, foi um branco, tá? Aí, aquele termo que eu falo. A religião como si, como um todo, tá? Vamos lá, a religião como um todo, que é a religião de Umbanda, ela nasce aqui no Brasil em 1908. Tá? Vamos lá. A religião como um todo, ela nasce aqui no Brasil em 1908, que era por Zélio Fernandino de Moraes. Aí se a gente for parar para analisar uma questão básica, clara, a religião ela nasce aqui no Brasil. A prática dessa religião, ela veio da África. A prática dessa religião, ou seja, a prática dessa religião já existia. Já existia, porque ela veio junto com o povo banto, junto com os quimbandeiros. Ela não veio junto com os umbandistas, porque não existia umbandista. Mas ela veio junto com os quimbandeiros, tá? Só que não era uma religião, não era uma organização, e nem era umbanda. Era apenas a arte da cura. Então, gente, não, mas a palavra umbanda vem do quimbundo, a palavra umbanda, estuda. Estuda que você vai saber. Só estudar. Pesquisa aí, estuda, faz uma teologia, coisa simples. Vai lá. Bacana? Beleza? Pronto. Tá aqui. Aí sabe o que eu gosto de falar para as pessoas? É o seguinte. Realmente, a prática, ela veio lá da África. Não é à toa que na minha Umbanda, na Umbanda que eu sigo, eu procuro sempre me ligar à África. Eu procuro sempre focar ali na cultura africana, nos povos mais antigos. Ah, Patrick, você não segue a Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes? Olha, eu procuro não seguir a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, tá? Eu procuro seguir mais a prática, tá? Mais a prática, que é aquela prática antes da religião surgir. Então, eu busco seguir isso, uma vertente um pouco mais africana, mais africanizada, tá? Tanto mais africana, como também mais indígena, então eu procuro seguir isso, tá? Só que eu, Patrick, eu entendo que Zélio Fernandino de Moraes foi muito importante, sim. As pessoas podem dizer que não, tá? Ele foi muito importante, sim, para a religião de Umbanda. Ele foi importante, tá? Igual citei no último vídeo. Se ele não fosse aquele a pessoa branca que deu a cara ali, porque o negro não era respeitado, deixando bem claro, o negro não era respeitado, o negro não era ouvido, tá? O negro não tinha voz. Então, pensa bem, gente, se chegasse um negro e falasse assim, não, vou montar uma religião, Umbanda, o povo ia rir da cara dele, ele ia se bestar, ia apanhar, porque o negro não era ouvido. Então, sim, o Zélio Fernandino de Moraes, ele ajudou muito. A gente não pode chegar aqui e desvalorizar, falar, não, o Zélio Fernandino de Moraes não serviu para nada. Claro que serviu. Então, se você segue essa Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes, ótimo, você não está errado.
Se você segue uma Umbanda em sua prática raiz, aquela Umbanda mais antiga, né, que não é nem Umbanda, a Umbanda, ótimo, tá bacana, porque você tá seguindo seus ancestrais, isso, aquilo outro, ou seja, as duas formas tá bacana, tá? Agora, entrando naquele detalhe, mas Patrick, qual Umbanda que você segue? Porque tem que ter o nome, não é? Tem que ter o nome. Só para vocês terem noção, tá? Depois da criação da Umbanda, como que a Umbanda ela bebe de várias fontes? Hoje em dia a gente tem várias vertentes de Umbanda, ou seja, a gente tem vários tipos de Umbanda. Vou citar algumas. Umbanda branca, Umbanda pura, Umbanda sagrada, Umbanda traçada, Umbanda cruzada, Umbanda divina, Umbanda esotérica, Umbanda iniciática, Umbanda evangelizada, Umbanda homolocô, Umbandomblé, Umbanda raiz, Umbanda de Rubens Saraceni, que essa é nova, né? A Umbanda de Rubens Saraceni. Olha, vamos lá. A Umbanda de Rubens Saraceni, gente, eu não questiono não, tá? Não questiono a Umbanda do Rubens Saraceni. Só que não é uma Umbanda que eu sigo, tá? Rubens Saraceni, vai ser difícil eu seguir uma Umbanda desse jeito, porque realmente a Umbanda do Rubens Saraceni tem uma influência cristã ao extremo, tá? Tem uma influência cristã muito, muito, muito grande. E na minha concepção, eu procuro tirar um pouquinho aí, então não encaixa muito bem para mim, a Umbanda do Rubens Saraceni. E fora os outros tipos de Umbanda, né? Aqui, qual o tipo de Umbanda que eu sigo? A Umbanda que eu sigo é a famosa Umbanda Popular, que geralmente é uma das Umbandas mais comuns de se ver, porém não é uma Umbanda citada. Vamos lá, o que seria uma Umbanda Popular? A Umbanda Popular ou a Umbanda Raiz ou a Umbanda Pé no Chão, que ela pode ter esses três nomes, Umbanda Popular, Umbanda Raiz ou Umbanda Pé no Chão. O que seria essa Umbanda? Essa Umbanda é aquela que você aprende com o mais velho, aquele mais velho aprendeu com o outro, e isso vai passando de geração para geração, tá? Então é sempre passado de família. Vamos dar esse exemplo, que é aquela Umbanda raiz, que é o vô que passa pro neto e vai indo. Essa é a Umbanda raiz, ou a Umbanda popular, que hoje em dia é as mais comuns, tá? Só para vocês terem noção, aquele inicinho ali da Umbanda, onde que tinha muitos terreiros, terreiro de macumba, que era o terreiro carioca, né? Essas umbandas tradicionalmente eram as umbandas popular, que era aquele terreirinho no fundo de casa, tá? Que era aquele terreiro que para você chegar no terreiro, para você entrar dentro do terreiro, às vezes você tinha que passar dentro da casa da pessoa. Essa é a umbanda tradicionalmente conhecida como umbanda popular, tá? Então, estudar um pouquinho aí, tá bom? Bacana? Então, pessoal, é isso. Tá? Foi um vídeo bem longo aqui, tá? Mas espero que... Deixa eu ver quanto tempo já foi. 32 minutos. Olha, foi bastante, né? Foi uma aula bacana aqui. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, pessoal, falar para vocês o seguinte, tá? Eu sei que a internet hoje em dia, tá? É uma coisa que todo mundo fala. Todo mundo fala, todo mundo isso, aquilo. E é claro, ser humano erra, ser humano é falho, então às vezes é comum a gente falar coisas que às vezes simplesmente sai. Só que eu vou pedir um conselho para todos vocês, tá? Antes de querer falar alguma coisa, antes de querer questionar alguém, antes de querer questionar a religião de alguém, querer questionar a dor da pessoa, querer falar da pessoa, querer falar do que a pessoa faz, do que a pessoa cultua, estude. Esse não é um recado só para evangélicos não, viu? Não é, mas o evangélico critica a religião de Umbanda. Realmente, o que eu peço pro evangélico? Evangélico, estuda a religião para você não questionar. Estuda quem é Exu, para você entender que Exu não tem nada a ver. Então, para você umbandista também, para você candomblessista também. Então, estude. Busque estudar, conheça a história, conheça a fundo, tenha entendimento para você poder falar com prioridade. Caso contrário, fica complicado. Aí você não passa o quê? Credibilidade, que é simplesmente falar o que te falaram, ou falar o que você vê na internet. Não, busque raiz, tá? Busque a fonte, busque a origem, tá bom? Muito importante aí. Em breve, tá? Aqui eu falei mais focado na Umbanda, tá?
Mas em breve eu vou trazer um vídeo também com mais detalhes sobre a quimbanda. Porque a quimbanda também, aqui no Brasil, mudou muito, tá? Infelizmente, a quimbanda mudou, tá? Eu já escutei até o seguinte aqui, ó, só para dar um adiantamento para vocês. Eu já escutei até o seguinte aqui em alguns comentários que, assim, ó, olha o comentário que eu escutei sobre a quimbanda. A Umbanda não acredita no diabo, mas a quimbanda até cultua. Nossa, gente. Por isso que eu falo, vai estudar. Nenhuma religião afro-africana cultua diabo, cultua Satanás, tá? Nenhuma, deixando bem claro, nenhuma religião africana cultua diabo nem Satanás, tá bom? Deixando claro. Ah, Patrick, mas tem quimbanda que cultua. É porque ela não é uma quimbanda pura, tá? Ela é uma quimbanda com influência ali de outras áreas, de outros campos e por aí vai indo, tá? Mas isso aí a gente vai deixar para outro vídeo. Deixe o seu comentário, o que você achou. Não esquece de compartilhar esse vídeo que é muito importante e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Que o meu Pai Oxalá lhe abençoe a todos, nossos guardiões lhe proteja, acompanhe a todos vocês. E é isso. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.